Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre a histologia do aparelho respiratório. Tenho certeza que vocês já estão compreendendo, já compreenderam tudo, né, na anatomia, quais são os componentes do sistema respiratório. Tenho certeza que vocês já compreendem como é que se ocorre uma ventilação mecânica lá na fisiologia. Agora vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho de como é que funciona, né, quais são os componentes do sistema respiratório, agora a nível celular, né, a nível microscópico. Então vamos tentar compreender para vocês, mostrar para vocês um pouco da histologia desse aparelho tão complexo, ok? Então vamos lá. A gente já sabe que o aparelho respiratório, o sistema respiratório, né, ele vai ser constituído pelos pulmões, né? Inclusive vai ter uma lâmina lá na aula prática de vocês, que é uma lâmina de pulmão, certo? E também vai ser constituído por um sistema de ductos, né? Onde vai permitir a passagem de ar, certo? Então, antes da gente mostrar, revisar todos os componentes do sistema respiratório, eu vou mostrar para vocês um caso simples, pequeno, que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, tá? E a partir desse caso, a gente vai fazer uma discussão e uma revisão geral sobre esse tema, ok? Então vamos lá. O paciente JKL, 65 anos, sexo masculino, procurou a unidade básica de saúde do município de Serra Azul devido a uma tosse constante. O paciente não apresentava sintomas de infecção viral no trato respiratório, ou seja, o paciente não tinha nenhum sintoma de virose, mas relatou ao médico que era fumante desde os 13 anos de idade. Então, a partir dessa historinha pregressa do paciente, né, a gente já pode desconfiar que o motivo dessa tosse constante, aquele famoso pigarro, é provavelmente por conta de quem? Por conta do cigarro. A gente sabe que o cigarro é o fator etiológico mais comumente relacionado, por exemplo, com os câncer de boca, câncer de orofaringe, câncer de pulmão, certo? Um dos principais fatores etiológicos é o cigarro. Ok? Agora vamos entender, tentar compreender como é que ocorre essa alteração, né, na mucosa do epitélio respiratório, na mucosa do sistema respiratório, por conta desse cigarro, ok? Então, a primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês, pessoal, não tem muito a ver com o caso clínico, mas a partir dela a gente vai fazer uma revisão geral dos quais são os componentes do aparelho respiratório. Tá? Então, a perguntinha é: qual é o caminho percorrido pelo ar durante a inspiração do paciente? Só relembrando que na inspiração, né, que ela faz parte também do sistema de ventilação mecânica, né, tanto a inspiração como a expiração. Tá? A inspiração é o movimento que vai ocorrer o quê? A expansão torácica, certo? Só relembrando um pouquinho da anatomia, da fisiologia, é justamente na inspiração, por exemplo, quando o diafragma vai contrair, ele vai o quê? Baixar. Além disso, os músculos intercostais, o quê? Externos, vão se contrair, beleza? Para permitir que haja o quê? Uma expansão torácica. Aí eu pergunto para vocês, qual é o caminho percorrido pelo ar durante esse movimento de inspiração? Então vamos lá, a gente sabe, pessoal, que o sistema respiratório ele vai ser dividido em duas partes, né? A porção condutora e a porção respiratória. Quais os componentes da porção condutora? A gente sabe que o ar vai penetrar pelas fossas nasais, né? A cavidade nasal, vai passar pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, que não está aqui, certo? Laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Esses bronquíolos, pessoal, por sua vez, que já estão lá nos pulmões, esses bronquíolos vão se ramificando mais ainda, tá? E essa ramificação vai fazendo com que o calibre desses bronquíolos vão o quê? Diminuindo. E aí vão surgir agora o quê? Os bronquíolos respiratórios, que já fazem parte da porção respiratória do pulmão, ou do sistema respiratório. Tá? Então, quem são os componentes da porção respiratória, ou seja, onde vai haver a troca gasosa, certo? Porção condutora é apenas para conduzir aquele ar.
certo? E a porção respiratória é onde vai haver o que? A hematose, né? A troca gasosa. Então, os componentes da porção respiratória são os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e alvéolos, tá? Alvéolos pulmonares. São justamente esses ductos, esses alvéolos pulmonares, que vão fazer que o pulmão, o parênquima pulmonar, tenha aquele aspecto mais esponjoso. Tranquilo? Então, vamos lá, ó, de novo. Certo? A porção condutora, o ar vai entrar pela cavidade nasal, né, na região de vestíbulo, vai passar pela porção respiratória da cavidade nasal, orofaringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar onde? Ó, lá nos alvéolos pulmonares, onde vai ver o quê? A troca gasosa, certo? Isso que vocês estão vendo são os capilares. Quando nós estivermos analisando a lâmina pulmonar, a gente vai perceber que lá na região dos alvéolos pulmonares haverão também vários vasos sanguíneos, né? Vários capilares, justamente para permitir que haja essa troca gasosa. Ok? Então, vamos lá. Na porção condutora, né, a principal função dela é o quê? Facilitar a entrada, né, o influxo de ar, né, que é o movimento de inspiração, e a saída, que é o efluxo do ar, certo? Só que nessa porção condutora também apresentam algumas funções, como limpar, umedecer e aquecer o ar inspirado. Por exemplo, lá nos nossos seios paranasais, a nossa mucosa desses seios paranasais, a mucosa da cavidade nasal, tem uma das funções, além de proteger, né, e limpar, também aquece aquele ar inspirado, certo? Então, essas são algumas das funções da porção condutora, certo? A mucosa dessa porção condutora, a maioria dela, que vocês vão ver no Junqueira também, que é o livro de referência de vocês para essa aula e para as provas também, tá? Lá no Junqueira, ele vai definir o epitélio respiratório, ele define epitélio respiratório como aquele que vocês já viram lá no começo do semestre, tá? Que é um tecido epitelial, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Tranquilo? A maioria do aparelho respiratório é constituído por esse tipo de epitélio, mas tem algumas exceções, que a gente vai falar para vocês no decorrer da aula. Tranquilo? Aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês o tipo de epitélio, né, que é um epitélio com apresenta cílios, né, no epitélio respiratório, ele vai ter aqueles cílios que vai permitir aquela passagem, aquele transporte de algumas partículas, né, inclusive a remoção de algumas partículas indesejáveis, beleza? São células ciliadas, que a gente já viu isso muito lá no MP1. Outras células importantes que se encontram lá no tecido epitélio do sistema respiratório por exemplo, as células caliciformes, tá? A gente já viu que células caliciformes são células que produtoras de muco. Aqui a gente já vai ver o que algumas alterações que o cigarro pode ocasionar. Tá? Pacientes fumantes, ele vai haver mais ou menos presença de células caliciformes, tá? Isso vocês vão dizer para a gente, vocês vão responder no transcorrer da aula, tá? Outras células, por exemplo, lá na cavidade nasal, na porção superior da cavidade nasal, existem aquelas células, né, que vão apresentar quimiorreceptores, né, aquelas responsáveis pela sensação do olfato, certo? São células respiratórias, principalmente localizadas onde? Lá no extremo superior, né? na parte superior da cavidade nasal. Tranquilo? São algumas células presentes aonde? No epitélio respiratório, tá? Na sua porção condutora. E o tipo de epitélio é um tecido epitelial, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, certo? Colunar ou cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Aqui mais um corte histológico mostrando para vocês, ó, são células, como é que funcionam essas células ciliadas nas extremidades. Isso aqui, pessoal, é uma especialização do epitélio, certo?
A gente vai analisar, por exemplo, na traqueia, nos brônquios, alguns bronquíolos ainda apresentam esses cílios, e à medida que vai se afunilando, né, à medida que vai se ramificando, ele vai perdendo esses cílios, né, até chegar nos alvéolos pulmonares. Tá? E a presença de células caliciformes, que são aquelas células produtoras de muco. Então, pessoal, vamos lá. Agora voltando para aquele caso que a gente já viu, né? Do ponto de vista histológico, o paciente apresenta alguma alteração na mucosa respiratória? O que é que vocês acham? Por que o paciente tem o maior risco de desenvolver algum tipo de neoplasia maligna, por exemplo? Por que esse paciente ele vai ter aquela tosse constante, né? Aquele pigarro, que o paciente não fumante não vai haver? Tá? Então, a gente vai tentar compreender isso aí do ponto de vista histológico, né? Quais são as alterações presentes na mucosa do aparelho respiratório, tá? Então, vamos lá. Primeiro, paciente fumante, pessoal, vai ter um aumento de quem? Ó? Das células caliciformes. A gente já viu anteriormente que a principal função das células caliciformes é qual? Facilitar a retenção de nutrientes. Então, na verdade, o que? As células caliciformes, elas aumentam, né? Elas produzem muco, certo? Então, vai haver um aumento das células caliciformes nos pacientes fumantes, certo? E vai facilitar o que? A retenção de poluentes, aquele muco mais endurecido, característico de pacientes fumantes, tá? Outra característica importante que vai ocorrer no paciente que é fumante, né, a longo prazo, redução das células ciliadas, ou seja, aqueles cílios vão ser destruídos. Tá? Então, devido ao excesso, ou até mesmo pelo calor provocado pelo cigarro, vai ter uma diminuição desses cílios presentes no epitélio respiratório dos fumantes. Tá? Com isso, vai haver uma diminuição daquele muco, daquela movimentação do muco, certo? Muitas vezes pode ocasionar o quê? Uma obstrução parcial dos ramos mais finos da porção condutora. Beleza? E outra característica muito importante em pacientes que são fumantes, tá? É esse processo chamado de metaplasia, onde muitas vezes o epitélio ele vai se transformar, certo? Metaplasia é um processo reversível, tá? Quando o paciente decide fumar durante um tempo, o epitélio volta ao seu padrão original, tá? Então, a metaplasia, o paciente vai ter uma mudança nas características desse epitélio. Muitas vezes o epitélio passa a ser o quê? Estratificado. Lembra que o epitélio respiratório era pseudo-estratificado? Tá? Então, em pacientes fumantes, muitas vezes o epitélio passa a ser o quê? Estratificado e queratinizado, certo? Então, é uma mudança reversível do epitélio no sistema respiratório dos fumantes. Beleza? E muitas vezes, por exemplo, carcinomas de células escamosas pulmonares, é justamente porque pela alteração desse epitélio pulmonar que pode levar a alterações malignas, beleza? Então, aqui um textozinho de Boer, certo? 2017, que ele fala, ó, tabagismo vai causar o quê? Sérios danos, certo? Aos cílios e ao muco, né? Porque devido à alta temperatura e o CO2, tá? O epitélio vai perder toda a camada de cílios, muitas vezes. Então, aquele muco, ele, como eu falei para vocês, ele passa a ser o quê? Pegajoso, passa a ficar mais o quê? Endurecido, certo? E não vai ter nenhuma função, beleza? Então, no fumante, além disso tudo, ou seja, o aumento das células caliciformes, uma diminuição dos cílios, né? Então, o fumante fica com sintoma de irritação nas vias respiratórias, né? Que é aquela tosse, certo? Por quê? Porque não vai ter o que? A movimentação desse muco, já que ele perdeu quem? Perdeu os cílios, certo? Então, que esse processo, como eu falei para vocês, é conhecido como pigarro, né? Que é aquela tosse do fumante. Beleza? Outra característica que eu falei para vocês, tá? Então esse texto já mostra todas as características, todas as alterações histológicas importantes do ponto de vista do paciente fumante, certo? Que vocês precisam compreender. Além da perda de cílios, além
do aumento de células caliciformes, o epitélio do sistema respiratório também passa a sofrer um processo de metaplasia, né? Onde o epitélio ele deixa de ser pseudo-estratificado e muitas vezes passa a ser o quê? Estratificado, certo? Com queratina, né? Queratinizado. Então, vai ter uma transformação desse epitélio. E muitas vezes é um processo que reversível. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é muito comum também, por exemplo, aqueles pacientes que têm refluxo esofágico, né? A gente sabe que a mucosa do esôfago, só para a gente tentar relembrar um pouquinho, a mucosa do esôfago e do estômago são diferentes. Tá? Por exemplo, no estômago existe um muco protetor, né? Para proteger o estômago daquela acidez. Aí, quando tem aquele refluxo, muitas vezes, aquele epitélio do esôfago, ele vai se alterando, certo? Também, por conta desse refluxo, tá? Também sofre um processo de metaplasia. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais as células encontradas na mucosa respiratória? E quais as suas funções? Teve um slide que eu mostrei para vocês já algumas dessas células presentes aonde? Na mucosa respiratória. Mas vamos lá, para vocês entenderem, certo? Como eu falei anteriormente, né, existe aquela célula colunar, né, ou cilíndrica ciliada, existe as células caliciformes, existem células granulares, tá? Existem células, por exemplo, basais, né, que são aquelas células troncos, que servem para renovação celular. Tá? Então, eu vou falar para vocês compreenderem quais são as células principais que ocorrem no sistema respiratório. Então, vamos lá. Célula colunar ciliada vai ter aquela função de transporte, né, de locomoção daquelas partículas de muco, certo? Então, pacientes que têm destruição desses cílios, esse muco vai ficar imóvel muitas vezes, tá? Produzindo aquela tosse, né, aquela tosse do fumante. Célula caliciforme, como eu falei, são aquelas células produtoras ou secretoras de muco. Células em escova, né, que tem microvírus, que é uma das funções que é uma das características principais desse tipo de epitélio, certo? Células basais, que são células tronco, e células granulares, que muitas vezes ela funciona como uma função também endócrina, né? Atua integrando a secreção serosa e a mucosa do epitélio respiratório. Então, aqui são algumas das células encontradas aonde? No nosso aparelho respiratório, beleza? Então, vamos lá. Nossas fossas nasais, né, que é a primeira porção, a primeira parte da nossa camada, nossa porção condutora, tá? Ela é formada por vestíbulo, né, que é essa região onde vai ter os pelinhos, chamados de fibríceas, né? A área respiratória, que é a porção mais inferior, certo? E a área olfatória, que é onde vai ter aquelas células com borda escuro, tá? Onde vão ter receptores, por exemplo, do olfato, né? Então, aqui vão ter quimiorreceptores que permitem aquela sensação do olfato, né? Na porção mais superior. Pessoal, qual é o tipo de epitélio, né, lá dos vestíbulos? Né? Ele vai ser caracterizado por um epitélio que é estratificado, pavimentoso, não queratinizado, certo? Por exemplo, qual é o tipo de epitélio da área respiratória, que é a camada mais inferior da cavidade nasal? Na porção respiratória, já temos um tipo de epitélio que o Junqueira fala de epitélio respiratório. O que é isso? Tecido epitelial, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado, certo? Com a presença de muitas células caliciformes, beleza? Então, aqui onde é que eles estão localizados, né? Que é a porção mais anterior, né? Que é a dilatada das fossas nasais, que é o vestíbulo, né? E a maior parte da cavidade nasal, das fossas nasais, é formada por essa área respiratória, beleza? Outra, a área olfatória, né? Que é a porção mais superior da cavidade nasal. Nessa área olfatória, pessoal, vai aparecer aqui ó, essas células que eu falei para vocês, ó, que são as células olfatórias. Tá? Então, lá na porção apical do epitélio, essas células olfatórias vão ter o quê?
receptores, né? Quimiorreceptores de substâncias odoríferas, né? Então, você vai começar a sentir, ter a sensação do olfato. Tranquilo? Pacientes, por exemplo, que estão com essa doença chamada COVID, muitas vezes podem ter alterações nervosas, danificando essas células lá da porção olfatória, da área olfatória. Muitas vezes o paciente fica com anosmia, né, que é aquela perda da sensação do olfato. Tranquilo? Existe também, ó, lá na porção olfatória, as células basais, né? Tanto na porção olfatória como nas outras porções, também na cavidade nasal, que são aquelas células, o quê? São as células tronco, né? Que vão ser responsáveis pela proliferação, renovação celular. Tranquilo? Aqui é só mostrar para vocês, pessoal, por exemplo, uma radiografia panorâmica, dá para a gente evidenciar também, isso vocês já viram também na fisiologia, dá para a gente poder evidenciar onde é que estão localizadas a via aérea, né? Por exemplo, a via aérea superior, certo? Orofaringe, essa área mais radiolúcida, nasofaringe, tá? Então, na panorâmica, a gente também consegue identificar. Só que existe uma radiografia, por exemplo, na odontologia, que a gente consegue até avaliar com precisão o grau de estreitamento, por exemplo, de uma via aérea superior, né, que é essa radiografia perfil, chamada de teleradiografia, onde você consegue ver nessa área radiolúcida o grau, por exemplo, de estreitamento de uma via aérea. Né, como vocês viram na fisiologia, aqueles pacientes classe 2, né, pacientes com retroagnatismo mandibular, eles vão ter podem, né, vir a ter um maior estreitamento dessas vias aéreas. Beleza? Então, essa radiografia também ela é muito utilizada para o diagnóstico de pacientes que têm, por exemplo, a apneia do sono. Tá? É só para contextualizar um pouquinho para a odontologia. Lá na faringe, né, a gente já viu, ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, certo? Então, a nasofaringe, por exemplo, ela vai ter um epitélio do tipo respiratório. Tanto a nasofaringe, como uma porção da laringofaringe também, certo? Qual é o epitélio respiratório? Só para relembrar. Tecido epitelial, pseudoestratificado, cilíndrico ciliar. Professor, todos os componentes do sistema respiratório vão apresentar esse tipo de epitélio? Não. Por exemplo, lá nos alvéolos pulmonares, a gente já sabe que na porção alveolar não vai haver o quê? Por exemplo, cílios. A célula não vai ser mais cilíndrica, a célula vai ser mais achatada, que a gente vai ver isso no transcorrer da aula. Por exemplo, na orofaringe, vai ter um epitélio semelhante à boca, a cavidade oral, né? Que é justamente o epitélio estratificado pavimentoso. Certo? Então, todos os componentes do sistema respiratório não são formados pelo tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Lá na laringe, pessoal, qual é a função da laringe principalmente? É o que? É unir a faringe à traqueia, certo? É na cartilagem, na área de cartilagem hialina, que vai permitir o quê? Ó? Manter o lumen sempre aberto. Né? Isso vai garantir o quê? A passagem de ar constante para a traqueia. Certo? Então, o tipo de epitélio, ele vai ter um epitélio também respiratório ciliado, né? Ou seja, um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Isso é um dos componentes da faringe. Professor, quais são as lâminas que a gente vai estudar lá no laboratório? A gente vai ver com mais detalhes traqueia, que vocês já viram desde a MP1, tá? E vamos ver também a lâmina de pulmão, onde vamos tentar distinguir o que é um brônquio e um bronquíolo. Tá? Então, são essas estruturas que a gente vai detalhar mais durante a aula de hoje também. Tranquilo? Vamos falar agora da traqueia, pessoal, aquela continuação da laringe, certo? Então, a traqueia, ela vai unir a laringe até onde? Até essa porção aqui chamada de carina. Né? Então, a carina é onde vai ter o que? A divisão da traqueia em os brônquios principais, certo? Então, esses brônquios principais, tem o brônquio principal do lado esquerdo e o brônquio principal do lado direito. Eles vão se ramificando até penetrarem realmente nos pulmões, certo? Que são os brônquios secundários.
Tranquilo? Que vocês já viram isso na anatomia. Então, a gente sabe que a traqueia, pessoal, ela é formada por vários anéis cartilaginosos, certo? Esse anel é em formato de C. Ele não é totalmente obliterado. Por exemplo, se eu pedir para você distinguir essa cartilagem na traqueia e a cartilagem nos brônquios, por exemplo, a gente sabe que nos brônquios o anel, né, a estrutura é toda circundada pela cartilagem, certo? Já na traqueia, não. Na traqueia, essas cartilagens formam um C. A porção posterior da traqueia, ela vai ser coberta por quem? Por um músculo liso. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa lâmina que vocês já estão familiarizados, já sabem de cor, certo? É a lâmina da traqueia. Classifique esse epitélio. Aí vocês vão dizer tecido epitelial, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliar. Se você quiser colocar também epitélio respiratório, converse com o professor antes, tá? Porque de acordo com o livro que vocês têm como referência, também pode ser classificado assim, tá? Epitélio respiratório. Sugiro você colocar a resposta completa, né? Tecido epitelial, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliar, certo? Então, na camada abaixo do epitélio, nós vamos ver também o que? O tecido conjuntivo, certo? Existe a lâmina própria e um tecido conjuntivo, que na traqueia é um tecido conjuntivo frouxo, certo? Com poucas fibras, pouca estrutura celular naquela região. E nesse tecido também vão apresentar o quê? Glândulas, muitas glândulas seromucosas. O ducto dessas glândulas vão lá para o lúmen, né? Lá para o ápice, né? Vão desembocar lá no epitélio respiratório, certo? Vão servir também para lubrificar mais aquele muco, né? E também são presentes, pessoal, que também vocês vão ver durante a aula prática, vários vasos sanguíneos, né? Para não se confundir, vários vasos sanguíneos também presentes aonde? Lá no tecido conjuntivo da traqueia. Então aqui, por exemplo, no manual de vocês, está uma estrutura parecida com essa. Vocês têm que identificar o quê? Por exemplo, esse 8 ó, é chamado de cartilagem hialina, que vocês também já viram isso, né? Aquele tecido que reveste a cartilagem hialina, chamada de pericôndrio, certo? O epitélio, né, da traqueia, ele apresenta esse 3 aqui, que é chamado de cílios, certo? São as estruturas especializadas do epitélio, tá? Principal função de transporte, locomoção de partículas, de muco, tranquilo? Por exemplo, o 4, vocês estão observando aqui, ó, são células caliciformes, né, que são aquelas células produtoras de muco, tá? Existe o tecido conjuntivo, também caracterizado pelo tecido conjuntivo frouxo, certo? Lá na traqueia. Vários vasos sanguíneos, esse aqui que vocês estão vendo são vasos sanguíneos. Existem as glândulas serosas ou glândulas seromucosas presentes nessa traqueia. Tranquilo? E a classificação do epitélio é o quê? Tecido epitelial, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Então vamos lá. Da traqueia, né? Vão se ramificar lá na carina em brônquios principais, né? Brônquio principal do lado direito, brônquio principal do lado esquerdo, certo? E esses brônquios vão se ramificando, né? Em brônquios secundários, brônquios terciários, né? Também chamados de brônquios segmentares, por exemplo, até chegar até os alvéolos pulmonares, tá? Então eles vão se ramificando e vão diminuindo o seu calibre, certo? Uma coisa importante, ó, todo brônquio ele vai ser o que cercado, né? Ao seu redor vai existir o quê? As cartilagens, vão existir as cartilagens, tá? Diferente da traqueia. A traqueia é só a cartilagem em C, tá? Ela não é revestida toda por cartilagem. Tranquilo? Lembrando que os brônquios também fazem parte de quem? Da porção condutora do sistema respiratório. Então, vamos lá. Existe, como eu falei para vocês, né, os brônquios primários, tá? Existe depois os brônquios lobulares ou lobares e os brônquios segmentares, certo? Que, por sua vez, esses brônquios segmentares, que são esses mais fininhos, menos calibrosos, vão se subdividir em bronquíolos.
Tranquilo? Então, isso aqui é um pouco mais de anatomia para vocês, tá? O que é que eu vou pedir muito na prova? É classificar o epitélio do brônquio, identificar a estrutura, o que é um brônquio, o que é um bronquíolo, e classificar aquele epitélio, certo? É a parte mais importante que você precisa compreender. Então, a gente sabe, pode notar aí, pessoal, os brônquios, eles apresentam um tipo de epitélio semelhante, tá? Em quase toda a sua porção, tá? Na verdade, em toda a sua porção, o tipo epitelial é semelhante ao da traqueia. Tá? Então, vamos lá, aqui, o epitélio respiratório. Um tecido epitelial pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, certo? Ou colunares ciliados, ou prismático ciliados. Tranquilo? Apresentam lâmina própria. Aquele tecido conjuntivo também é um tecido conjuntivo mais frouxo, certo? Apresentam fibras elásticas, né? Então a gente vai perceber que essas fibras elásticas elas vão estar presentes em todos os componentes do sistema respiratório, tá? Principalmente lá nos brônquios e bronquíolos, né? Para permitir aquela expansão pulmonar, expansão e retração pulmonar, tá? E ao redor dessas estruturas vai apresentar também o que? A musculatura o quê? Lisa, lá nos brônquios, tranquilo? Bronquíolo, pessoal. O bronquíolo, por sua vez, ele também vai se ramificando. É a continuação dos brônquios segmentares. Né? Existem os bronquíolos mais próximos a esses brônquios segmentares e existem os bronquíolos terminais, né? Ou aqueles bronquíolos respiratórios. Nem todo bronquíolo vai ser um bronquíolo respiratório, tá, pessoal? Nem todo bronquíolo. Só aqueles bronquíolos mais na extremidade, né, mais próximo dos alvéolos pulmonares. Muitas vezes fica difícil da gente distinguir lá a nível histológico, tá? O que é um bronquíolo respiratório, o que é um bronquíolo terminal, certo? Fica difícil da gente distinguir. Tranquilo? Então, os bronquíolos, ele contém músculo liso e a característica importante que você vai distinguir é que nos bronquíolos, pessoal, não tem o que, ó? Cartilagem. Certo? Nesses bronquíolos terminais, por exemplo, não apresentam cartilagem. Certo? E eles vão continuar o quê? Eles vão continuar se ramificando. Certo? Então, nesses bronquíolos, eles vão se ramificando até chegar nas estruturas chamadas, que são parecidas com minúsculos sacos de ar, né? Que são os sacos alveolares, que é a porção final das vias respiratórias. Então, lá, nesses bronquíolos respiratórios, sacos alveolares, dutos alveolares, alvéolos pulmonares, vai fazer parte na função de troca, né, gasosa, né, que é a hematose. Pessoal, vejam bem, certo? Uma diferença importante entre o bronquíolo e um brônquio. Vamos lá. O epitélio do bronquíolo, certo? Muitas vezes, quando está ainda quando ele está próximo ainda ao brônquio, né, segmentar, ele é um epitélio ainda que pode conter cílio ou não, certo? Quando chega lá no epitélio respiratório, esses bronquíolos muitas vezes não apresentam mais cílios, tá? E a célula deixa de ser aquela célula cilíndrica e ela vai diminuindo o seu tamanho, certo? Passa a ser uma célula cúbica no bronquíolo. Olha uma característica diferente, certo? Então você pode colocar na prova que o bronquíolo muitas vezes vai ter um epitélio cúbico simples, né? Por que simples? Para permitir que haja uma troca gasosa. Tranquilo? Outra coisa, ao redor, né, margeando os bronquíolos, você não vai encontrar cartilagem. E a gente vai ver muito lá nos brônquios. Então, quando a gente estiver vendo na prática, vou mostrar para vocês algumas imagens aqui hoje, mas quando você estiver na prática, você vai perceber que há essa diferença para poder identificar o que é um brônquio e o que é um bronquíolo. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, bronquíolo tem ausência de cartilagem. Você não consegue ver nenhum tipo de cartilagem ao redor de um bronquíolo. Essa estrutura que vocês estão vendo, pessoal, é um bronquíolo. Certo? O tipo de epitélio, ele vai deixando de ser cilíndrico, simples, ciliado, e quando ele vai se ramificando, ele vai diminuindo também sua altura, e vai passando a ser o quê? Um epitélio do tipo cúbico simples, que ele pode ter cílio ou não. Né? Quanto mais próximo dos alvéolos, ele vai perdendo o quê? Os seus
cílios. Beleza? Lá nos bronquíolos vão ter menos células caliciformes, ou seja, menos células produtoras de muco. Diferente lá nos brônquios, que vão ter muitas células caliciformes. Certo? E aqui, ó, a lâmina própria também vai ter aqui fibras elásticas no bronquíolo. E ao redor dele, ó, vai ter uma musculatura lisa, né? Um anel formado por uma musculatura do tipo lisa ao redor dos bronquíolos. Não tem cartilagem nessa região. Tranquilo? Então aqui vocês vão ver no laboratório de vocês uma estrutura mais ou menos disso aqui, ó, parecido com isso. Aqui é o parênquima pulmonar, onde vocês vão perceber todas as estruturas aqui é formada por sacos alveolares, né, ductos alveolares, e vão aparecer essa estrutura aqui, ó. Não tem cartilagem ao redor, certo? E essa estrutura, a gente vai avaliar lá na prática, é chamada de bronquíolo, certo? Qual é o tipo de epitélio? Tecido epitelial. O que mais? Ele é pseudo-estratificado ou é epitélio do tipo simples? Então, a gente pode falar aqui que no bronquíolo, principalmente nos bronquíolos terminais, é um epitélio do tipo simples. E ao invés de ser um epitélio prismático, né, um epitélio colunar, ele é um epitélio que tem a sua célula no formato cúbico. Tranquilo? E ao redor, margeando esse bronquíolo, vai ter uma estrutura muscular lisa, né, um anel formado por tecido muscular liso, só que em menor quantidade do que nos brônquios. Então, pessoal, lá nos bronquíolos terminais, também vão aparecer uma estrutura chamada de células clara. Essas células de clara, ela vai ter uma função, por exemplo, de célula-tronco, além de participar de uma certa maneira como defesa, certo? Uma defesa, uma purificação da mucosa, né, do muco, nesses bronquíolos terminais. Então, as células de clara, elas participam, por exemplo, elas funcionam como células-tronco, certo? Além de participar na defesa e limpeza do muco nos bronquíolos, certo? Olha o tipo de epitélio, epitélio cilíndrico, baixo ou cúbico, certo? Na verdade, o epitélio vai aquele tamanho da célula vai diminuindo, né? Também chamado de epitélio cúbico simples, que pode ser ciliado ou não. Então, bronquíolo respiratório, né, que constitui que a transição entre a porção condutora e a respiratória. Ele já faz parte de quem? Ó? Da porção respiratória. É justamente onde está o quê? Onde há troca gasosa. Existe também, pessoal, os ductos ou dutos alveolares, né, que ele vai ser um tipo de epitélio que é pavimentoso simples, certo? Então, o que é pavimentoso? Aquelas células mais achatadas, certo? E vai ser o que? Esses ductos alveolares? A transição, né, de um bronquíolo terminal para um ducto alveolar. Também faz parte de quem? Da porção respiratória. Lá dá para a gente identificar, tá, pessoal? Onde você não consegue ver o que, ó, você percebe uma solução de continuidade, ou seja, o epitélio ele não é completamente fechado, aquela cavidade, né, aquele lumen. Tá? Ele vai ter uma porção que vai ser aberta, é justamente onde vai ter o que? Vai ser a transição, né, de um bronquíolo respiratório para os sacos alveolares. Tranquilo? Que são esses ductos alveolares. Então, e aqui a gente pode perceber também nessas células brancas, ó, que são aquelas células de claras, né, que são aquelas células que funcionam, por exemplo, como células-tronco, né, para permitir uma renovação celular. E os alvéolos, pessoal, são aqueles pequenos espaços contendo ar, para a gente finalizar a aula de hoje, certo? Alguns autores falam que o alvéolo é formado por epitélio cúbico simples, mas você também pode encontrar um epitélio pavimentoso, né? Que são células mais achatadas e simples. Por que simples, pessoal? Porque precisa de uma troca gasosa. Beleza? A grande maioria do parênquima pulmonar são formadas por esses alvéolos pulmonares, certo? E aqui, pessoal, é que vai conferir ao pulmão aquela característica mais esponjosa, certo? Principal função dos alvéolos pulmonares é que eu posso
pedir para você perfeitamente numa prova prática. A gente coloca uma estrutura nessa região e você identifica alvéolo pulmonar. Eu pergunto, qual a função? Principal função do alvéolo pulmonar, pessoal? Realizar o quê? Troca gasosa. Tranquilo? Então aqui, ó, tudo que vocês estão vendo em um, você pode colocar sacos alveolares, alvéolo pulmonar, dutos alveolares, tá? A gente vai considerar para vocês. Função, troca gasosa. Ah, eu posso complicar. Como assim, professor? Eu posso perguntar. Cite duas células presentes nos alvéolos pulmonares e suas funções. Alguém sabe? Quais são as células presentes nos alvéolos pulmonares e suas funções? Primeiro, o macrófago. A gente sabe que o macrófago tem em abundância aí nos alvéolos pulmonares, né? Como se fosse uma defesa desse tecido. Beleza? Mas existe também, anotem aí, ó, os pneumócitos primários. Tá? Pneumócito primário, que vai ter a função principal de sustentação desse alvéolo. Tá? E existem os pneumócitos secundários. Professor, para que servem os pneumócitos secundários? Pessoal, os pneumócitos secundários, eles vão produzir aquele surfactante que vocês viram lá na fisiologia. Para que serve o surfactante? O surfactante é para diminuir a tensão superficial desses alvéolos. E o que é que isso faz? Isso permite que haja o quê? Não haja o colapso, o colabamento, por exemplo, durante a expiração daquele alvéolo. Certo? Então, os pneumócitos secundários, eles vão produzir surfactantes. Alguns pacientes, por exemplo, recém-nascidos, como falei para vocês, na fisiologia, eles não vão ter como eles são muitas vezes em partos prematuros, né, bebês prematuros, eles não desenvolveram, não maturaram totalmente aquele pulmão. Muitas vezes há uma deficiência nesse surfactante. E o bebê pode desenvolver alguma síndrome respiratória. Tá? Algumas doenças, por exemplo, asmas, algumas infecções respiratórias podem diminuir, por exemplo, esse surfactante. E o paciente pode ter uma diminuição desse surfactante, aquela tensão superficial no alvéolo vai aumentar. Beleza, pessoal? Então, assim, por hoje a gente procurou mostrar para vocês um pouco da histologia, né, do aparelho respiratório. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente essa aula. Qualquer dúvida, eu estou sempre disposto a poder ajudar. Peço para vocês que vocês estudem realmente por livro. Tá? Esqueça essa parte de estar por slide. Tá? Um aluno que estuda por livro tem muito mais conhecimento, tem muito mais a acrescentar. Tá? Você que estuda sempre por slide, se acostumar a fazer isso no primeiro semestre, vai fazer até o último semestre e vai ser aquele aluno mais limitado. Tá? Então, procure estudar, pega um livro, estude isso aí. Tá? É importante que você faça isso. Não só na histologia, mas na fisiologia. Você compreender como é que funciona o nosso tecido, o nosso organismo, pessoal. Isso é belo. Tá? Enfim, vale a pena. Melhor do que ficar só estudando por slide. Tá bom? Fiquem com Deus. E contem comigo aí para o que precisar. Tá bom? Até quarta-feira. Um abraço.